A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Eu estou retornando aqui ao canal EBD Núcleo para juntos darmos a continuidade ao nosso estudo de escola bíblica dominical, agora no segundo semestre com a classe dos juvenis. Ei, você que está chegando agora, você não sabe como veio parar aqui, você está na EBD Núcleo, um canal criado para interagir com você, internauta, sobre as lições maravilhosas das nossas escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então fica ligado com Seu amor. Ei, ei. Esconda-me em ti. Esconda. Gente, como alguns de vocês perceberam, nós não tivemos a nossa videoaula da lição anterior, da lição de número 4, por alguns motivos. Então nada melhor que nós fazermos o resumo dela antes de nós entrarmos na lição de número 5. A lição de número 4 tratou sobre ética cristã na família, a importância dela para os dias de hoje, onde ela pode ser fundamentada em Cristo e qual o modelo ideal segundo a Bíblia vem falar para nós hoje em dia. Dentre tantas coisas que ela ensina, eu gostaria de destacar algo, que é o papel dos filhos e das filhas no meio familiar. Devemos ter como base da nossa socialização familiar a honra, o respeito e a obediência. Então você, como filho, filha, não tema em sair da sua casa e aparentar algo que você não é em casa. Comece exercendo seu ministério na sua família. Obedeça a seus pais, obedeça a seus responsáveis, honre-os, valorize-os, porque só quem sabe a dor de perder um sabe o quanto deveria ter honrado antes, muitas das vezes. Então, enquanto você estiver no seu núcleo familiar, honre, respeite e obedeça, tá bom? Então agora vamos para a lição de número 5 da nossa revista de juvenis. Gente, a lição de número 4 vai tratar sobre algo totalmente importante para os nossos dias. E digo logo, a revista não tem como propósito falar tudo acerca do assunto. Não tem como propósito esgotar o assunto. Na verdade, o contrário. Ela tem como propósito introduzir-nos aos assuntos. Então, se você tiver alguma dúvida posterior, nós pudermos lhe ajudar, mande alguma pergunta no comentário ou pergunte aos seus líderes locais, ao seu pastor, ao seu dirigente, pessoas que estão engajadas em frutificar na casa de Deus através do ensinamento, tá bom? O título da nossa lição de hoje é assim: Ética cristã na valorização da vida. O texto áureo está em Deuteronômio 32, versículo 39, que diz: Vede, agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape de minha mão. Agora acompanha comigo a leitura bíblica em classe, que será feita em Salmos 139, do verso 1 ao 16. É uma leitura extensa, então se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, vai ser ótimo. Dá a pausa aí no vídeo e me acompanha. Vem. Verso de número 1 inicia assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser,
De certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então atenção para cá, ó. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre questões atuais da nossa vivência social. Isto é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aborto e eutanásia. O que é? O que a Bíblia fala sobre? Acompanhe aí com a gente. Gente, o tópico de número 1 vai falar sobre o porquê somos contra o aborto. E nesse tópico de número 1, ele vai citar alguns argumentos, então fique muito atencioso a esses argumentos. Primeiro, a revista põe como conceituação, definição do que é aborto como interrupção, seja ela natural ou intencional, de uma vida, de um feto. E aí, vamos agora para os argumentos. 1.1. O feto não é subhumano. Por quê? Porque algumas pessoas usam o argumento de que o feto que está sendo gerado ainda é parte da mulher, ou seja, não há vida própria. Mas aí a revista Acompanhe Comigo vai falar o seguinte argumento, e isso aqui eu preciso ler para vocês para passar fielmente o que está aqui. Quando há a vida, há o feto no útero da mulher, após alguns dias, ele se torna nova vida. E por que ele diz isso? Baseado em algumas coisas. Esse feto agora tem ondas cerebrais próprias, esse feto agora tem impressões digitais e exclusivas e tipo sanguíneo próprio, sendo essas características mantidas por toda a vida. Ou seja, baseado nisso, entendemos que o que agora está ali não é parte total de uma mulher, mas é algo que está sendo gerado propriamente, ok? O argumento 1.2 diz assim, o feto é um ser humano em potencial. Como a gente observou no Salmo 139, verso 15 e 16, o salmista diz que Deus o conhecia desde a sua concepção. Jeremias vai falar que também Deus o conhecia antes mesmo de nascer. Ou seja, a argumentação aqui é propriamente bíblica e a partir da fé, acreditando que alguém antes de nascer já pode ser um humano em potencial. Já foi escolhido por Deus, já foi concebido pelo Senhor. Argumento 1.3 diz assim, o feto é plenamente humano. Aqui nessa parte da lição ele vai falar sobre o exemplo de Êxodo e o que acontecia quando alguém feria uma mulher grávida. Ele vai falar o seguinte, a partir de Êxodo, capítulo 21, versículo 22, você vai notar aqui, se alguém ferisse uma mulher grávida e esse nascimento fosse prematuro, o agressor deveria pagar uma multa. Caso morresse a mulher ou o feto, o agressor deveria ser morto. A lição também vai passar outros exemplos, como a de João Batista no ventre de sua mãe, como vários e vários outros exemplos que eu vou deixar aqui livre para você ler e você aprofundar em cada um deles. Mas qual é a questão do 1.3, o argumento 1.3? De percebermos que Deus já se importa com o bebê que está no ventre da sua mãe e a própria mãe.
ou seja, Deus considera a vida os dois. Bom, gente, no ponto 1.4, ele vai falar sobre a questão do aborto atualmente aqui no Brasil. Exemplo A. Ele vai falar que há 3 tipos de aborto que hoje são permitidos aqui no Brasil. E a revista vai mostrar, o comentarista vai mostrar se ele concorda à luz da Bíblia ou não. O primeiro caso é em caso de estupro. O comentarista vai falar como é ruim gerar um fruto de um estupro, sim, mas que há possibilidades de se levar essa situação além de matar o feto, além de expurgar o feto que ali se encontrava. E aí ele vai falar sobre ajudas psicológicas, ele também vai tratar sobre como o bebê pode ser levado à doação, a mãe não precisa ficar com ele, ou seja, ajudas espirituais com seus pastores, ou seja, não é necessariamente, segundo o comentarista, preciso abortar o bebê nessa situação. A segunda situação que a revista vai trazer é em caso de feto anencéfalo, ou seja, em caso em que o bebê não tenha parte do cérebro. Para ele também pode ser retornada essa situação se a mãe mantiver o bebê e tiver esse bebê. Para ele a questão de matar mais um feto por causa disso também é errada. Outra questão que ele percebe que no Brasil pode o aborto é em caso de risco de morte para a mãe. Aí ele vai falar o seguinte: como na ética cristã e para muitas pessoas hoje é assim permitida, porque você vai estar correndo o risco de matar uma vida. Ou seja, se for comprovada em última instância que o feto traz risco à mãe e não há outra possibilidade dela viver, senão o aborto aconteça, então ele diz que pode sim ser aceito o aborto nessas situações, tá bom, gente? Esse foi o tópico de número 1, muito recheado de informações. Lembrando, essas questões são somente introdutórias. Pegue um livro, estude mais sobre isso, vá com o seu pastor e forme e fundamente a sua opinião, tá bom? Vamos para o tópico de número 2. Gente, antes de continuarmos para o tópico de número 2, vocês estavam até desconfiando, mas será que ele não vai falar dos apoiadores? Sim, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores, que são braço forte. Então não pula essa parte, deixa eu falar algumas coisinhas para você. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer o companheirismo sempre fiel do Chiquinhos Sorvetes, que fica ali no Cidade Nova 8, perto do Complexo do 8. Gente, que sorvetes maravilhosos. Sempre tem promoção, sempre tem alguma coisa nova para você. Mais uma vez, tem promoções fantásticas. O sorvete lá é demais. Então aproveite e dê uma visitada lá, tá bom? Também gostaria de falar sobre Pinheiros Tecnologia. Ei, você está precisando de um fone bom e barato? Vai lá. Você está precisando de um teclado novo para o seu computador? Vá lá. Está precisando de manutenção no seu notebook? Vá lá. Está precisando de variedades de tecnologia? Vá lá no local. Ei, o dono é crente, é abençoado por Deus e ele está sendo tão abençoado que quer abençoar você com uma promoção. Se você ver aí na telinha, você vai ver que o endereço é Cidade Nova 7, na WE80, número 741. Lá você vai encontrar também Xerox, impressão de boletos, ou seja, uma variedade total. Nós também temos, acompanhe aí na tela, o Avalanche Lanche. Gente, meu Deus, é uma avalanche de glória. Que lanche abençoado. Fica ali no Icuí. Ei, vocês do Icuí, terra de mistério, vá lá, visite o Avalanche Lanche e não deixe de abençoar o irmão proprietário e ser abençoado com um lanche delicioso. Agora vamos continuar para o nosso tópico de número 2.
Gente, o tópico de número 2 é uma pergunta. E ele fala assim: por que somos contra a eutanásia? Nesse tópico, ele se propõe a diferenciar dois termos, dois conceitos, que é a eutanásia e a ortotanásia, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre eutanásia. Eutanásia para muitos é apelidada de boa morte, porque ela tende a deixar ou parar ou estagnar a situação de alguém que esteja doente, ou seja, parar com o sofrimento de alguém que esteja muito mal. Isso pode ser feito sem o consentimento da vítima ou com o consentimento da pessoa. E aqui ele trata de alguns conceitos, tal qual: se a pessoa tem o consentimento de que vai morrer, logo isso pode parecer-se com o suicídio. Mas se a pessoa não tem o consentimento e outra infere, outra toma essa questão, isso para o comentarista é tido como um homicídio. E aí ele vai relatar como em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, nós encontramos o mandamento de não matarás. Ele também vai relacionar uma série de milagres que Deus propôs na vida de muitas pessoas na Bíblia Sagrada. Ou seja, a conclusão do seu pensamento está em o seguinte: Deus pode interferir na vida de uma pessoa a ponto de curá-la. Uma pessoa não pode interferir na vida de outra em qualquer momento, porque o único dono da vida ou da morte é Deus, ok? Agora ele vai tratar sobre ortotanásia. Bom, aqui o autor põe como definição a seguinte questão: a ortotanásia consiste na suspensão dos meios artificiais de prolongação da vida em situações de doença irreversível, o que terá como consequência a morte natural do paciente. Ou seja, exemplificado, uma família está com seu parente doente, as máquinas estão lhe sustentando. A ortotanásia seria a suspensão desses aparelhos que estão lhe sustentando. E isso, para o autor, pode parecer errado caso a família não creia que Deus possa intervir em alguma situação. Mais uma vez, isso na opinião do comentarista, porque quer saber de uma coisa? Se por muitas das vezes a família não tem dinheiro suficiente para manter esta pessoa, ela terá que crer na providência de Deus ou na intervenção de Deus, ou naturalmente aquela pessoa irá falecer, o que também é algo que Deus já espera para os seus justos. Não vamos ser demagogos de que a vida, a concepção dela, a adoração dela e há aqui na terra, claro, há a suspensão da vida. A vida se prolongará nos céus junto com o Senhor. Ou seja, gente, para nós concluirmos aqui, a revista de hoje, a lição de hoje, está falando sobre aborto e eutanásia e ortotanásia. E como essas questões podem ser tão relevantes nos nossos dias atualmente, e como vocês, nós como jovens, juvenis, precisamos estar preparados para responder a qualquer um que vier perguntar sobre a nossa fé, tá bom? Gente, para encerrarmos, por último, vamos falar dos nossos dois últimos patrocinadores, que não é uma questão de menos importância não, porque eles continuam sendo fiéis companheiros nossos. Estes são Lírios Recepções. Você quer um local para fazer o seu aniversário, seus 15 anos, seus casamentos, as suas reuniões empresariais, as suas confraternizações? Vá para a Lírios Recepções. Como você está vendo aí na telinha, também é lá na Cidade Nova 7, WE80, número 741, na parte 2 altos. E vá para lá, o espaço é lindo. Bom,
E por último, nós temos o nosso patrocinador, que é a Marca da Paz Cidade Nova. Como você está vendo aí na sua telinha também. Marca da Paz não é uma loja que é fixa, é uma loja muito boa porque ela se atende conforme as suas necessidades de localidade. Então, venho ressaltar aqui os contatos. Estes são DDD 91, que é 982589758 ou 981254469. Todos estes patrocinadores são de confiança, senão nós não estaríamos divulgando aqui para vocês. Gente, para encerrar, mandar um grandioso abraço para todos vocês, mandar um grandioso abraço ali para a Escola Bíblica Dominical do Templo Central do Campo da Cidade Nova. Que Deus continue abençoando cada jovem, adolescente, ancião, cada criança, que Deus continue nos dando força para continuar nessa lida que é o estudo da Palavra de Deus. E também ao companheiro Thiago Lins, que me ajudou a gravar esse vídeo, e a nossa editora, aos professores da EBD Núcleo e a você que está nos acompanhando até agora. Deus abençoe e não deixe de ir para a Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Deus abençoe. Até mais, gente!